Você sabia que nem todo trade é um bom trade? E você precisa saber diferenciar isso na hora que você está operando, para que você não fique pegando um monte de operação e operações que muitas vezes não têm um bom potencial de lucro. Fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente o que você deve analisar. Eu vou mostrar um trade que eu hesitei em pegar no dia de hoje, no Bitcoin, e eu vou te mostrar o motivo por trás de não me ter feito sentir ali um interesse nessa operação. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram se você quer acompanhar meu dia a dia, minhas operações. Se você quer acompanhar os meus trades, eu compartilho o resultado financeiro. E se você não consegue ter resultado, se você já fez um monte de curso e você ainda não conseguiu encontrar o caminho, eu te convido a participar da minha sala ao vivo. Lá eu compartilho diariamente a leitura do mercado, candle após candle. Eu leio todas as possibilidades de movimentação e todas as possibilidades de trade que o mercado está desenvolvendo. O link está aí na descrição, é só você clicar aí. Vamos lá, existem muitos cenários que existe a oportunidade do trade, mas muitas vezes eu fico de fora. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o que eu levo em consideração na hora de assumir uma operação. O dia de hoje, o mercado no Bitcoin, eu vou frisar o Bitcoin porque deu uma oportunidade aqui, ele abre um cenário de consolidação, a barra 2 ela não consegue ganhar nem a máxima nem a mínima, né, da barra 1, só que lá na barra 13, percebam que o 13 fecha por baixo do fundo do 1, depois o 14 confirma, ou seja, o mercado nesse momento aqui inicia uma pressão vendedora. Então a gente passa a buscar por venda. O mercado ele vem no movimento corretivo e o que ele faz? Ele joga lá para a região da máxima do dia, que é toda essa caixa aqui. Essa região é formada por esse paviozão do candle 1 aqui. Pois bem, quando o mercado ele chega nessa região, ele entra um pouco mais para dentro e num determinado momento ele começa a deixar gatilho. Isso já é um bom ponto positivo para mim pensar em abrir uma operação. Por quê? Eu preciso ver que tem interesse nessa região. E a gente começou a ver o interesse através dessa barra 23, barra 24. Mas por que que, de fato, eu não quis entrar nessa operação? Vamos a alguns pontos. Primeiro, observem que essa região aqui é uma região muito grande. A gente está falando de uma região de máxima aqui que está dando os seus 5.100 pontos. Basicamente, fazendo uma comparação com o mini índice, é como se uma região lá estivesse dando ali uns 600, 700 pontos. É uma região muito grande. O que acontece? Se você opera, por exemplo, em um cenário de consolidação muito afastado da máxima, se você vai vender, você precisa proteger o seu stop acima da máxima. Porque qualquer outro lugar que você coloca dentro da máxima, você corre um grande risco de tomar um violino. Então aqui já é o primeiro ponto que a gente deve avaliar. Se eu fosse assumir uma operação aqui, vender, por exemplo, nesse candle 28, o meu stop ele deveria ficar lá acima da máxima, o que me geraria aí um stop de 5.000 pontos. Levando para o índice, mais ou menos aí, fazendo uma proporção, eu estaria assumindo um stop de 600 pontos, o que é um stop gigantesco. Então esse já é o primeiro ponto que me deixou com o pé atrás nesse trade. Segundo ponto foi o que? Avaliar o risco-retorno. Porque eu não penso só no meu ponto de entrada, aonde eu vou entrar? Aqui. Mas eu penso também aonde eu vou buscar o meu alvo final. Se a gente olha um pouco abaixo, a gente percebe algumas regiões. A primeira região é essa que está aqui empontilhado. Que região é essa? É os 50% do dia anterior. Então, se medirmos aqui a retração do dia anterior, os 50% ficaria aqui. Por baixo, nós temos uma outra região. Que região é essa? Vou até demonstrar. É esse mega topo aqui no gráfico diário. Olha só como o mercado ele faz um topaço aqui. Então é essa região de topo. Pois bem, então tinha duas regiões. Depois, logo abaixo, nós tínhamos uma terceira região, que era o quê? A região da mínima do dia. Pois bem, se eu entro nesse trade, se eu vendo na ruptura e eu coloco o meu stop técnico ali, de 5.000 pontos, eu vou colocar para vocês verem somente o alvo inicial, 1 para 1, e um alvo de 2 vezes o risco. Então o que a gente percebe aqui? Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de enxergar o risco-retorno. Olha só, para que o mercado me desse uma vez o risco, pelo menos eu tirasse o risco nessa operação, ele teria que ganhar duas regiões. Primeiro, a região dos 50% do dia anterior. Segundo, a região do diário. Isso por si só já é um ponto bem negativo. Aliado ao fato de que eu estava assumindo um trade com stop muito grande. Arthur, qual que é o problema
de assumir um stop muito grande, sendo que eu posso diminuir a minha mão. Muitas pessoas, né, têm essa concepção. Por um lado, não está errado, mas eu sempre penso no lado, no trade final, né, nos finalmente. Então, qual que é o grande problema de você assumir um stop grande? Vamos supor que você vai operar índice com stop de 500 pontos, certo? Vamos supor que você queira buscar um alvo minimamente interessante. Vamos colocar um alvo aí de 3 para 1. A gente está falando aqui, ó, de 1.500 pontos de movimentação que o mercado precisa se desenvolver para dar o seu alvo. Agora pegando um stop menor, um stop na média ali de 250 pontos, que é o stop médio aí de uma boa operação que eu julgo. Para que o preço ande 3 vezes o seu risco, ele precisa andar 750 pontos. Aí eu te pergunto, o que você acha que é mais fácil? O mercado andar 1.500 ou andar 750? Isso qualquer criança consegue responder. Vamos traduzir isso para o Bitcoin. Eu estava com stop de 5.000 pontos, 5K. A média de movimentação desse ativo, que a gente tem percebido, é entre 7 a 14, 15 mil pontos dia. A gente está falando aqui de um alvo final, de 3 para 1, por exemplo, que é o alvo que eu costumo buscar, de 15 mil pontos. A gente está falando que o Bitcoin vai ter força para desenvolver o seu range máximo, normalmente que ele costuma se movimentar, que é 15 mil pontos. Além de eu ter regiões no meio do caminho que dificulta, pelo menos a minha parcial, para que eu busque, por exemplo, 2 para 1, o preço ainda ia ter que romper uma terceira região, que seria a mínima do dia, 3 pontos de parada. Além disso, para que eu buscasse um alvo final na casa ali dos 3 para 1, daria ali ó, 15 mil pontos, eu precisaria que o mercado se desenvolvesse, normalmente o range máximo que ele costuma se desenvolver. Olha esse dia aqui, ó, o dia de ontem, a gente teve uma movimentação cravada de 15 mil pontos. Olha o dia de anteontem. Nós tivemos aqui, ó, uma movimentação de 14 mil pontos. Vamos pegar esse outro dia. Dia 16, movimentação de 12 mil pontos. Esse outro dia, movimentação de 15 mil pontos. Esse outro dia, movimentação de 16. Esse outro, movimentação de 11 mil. Ou seja, eu estaria contando que o mercado ia conseguir fazer a movimentação máxima que ele costuma fazer em um dia muito direcional. Tudo isso me leva a chegar à seguinte conclusão: não vale definitivamente a pena entrar nesse trade. Por quê? A chance do mercado bater esse alvo final é muito remota. Eu precisaria que o mercado andasse a sua movimentação máxima. Diferentemente, por exemplo, se eu assumo um trade aqui com 2.000 pontos de stop, um stop médio, eu precisaria que o mercado se desenvolvesse 6.000 pontos para ele dar meu 3 para 1, o que é totalmente plausível dentro desse ativo. Tudo isso eu chego à conclusão que não vale a pena. Inclusive lá na sala ao vivo, eu descarto essa possibilidade de trade. Eu falo, não vale a pena. Risco-retorno muito ruim, mercado muito afastado da máxima. Agora, se o preço ele tivesse se desenvolvido e chegado mais próximo da máxima, que com formação de rejeição, aqui sim poderia fazer mais sentido, porque a gente conseguiria reduzir o tamanho do nosso stop e aumentar a amplitude do nosso alvo. E perceba o seguinte, esse trade em questão, o mercado, ó, vamos jogar 2 vezes o risco aqui, ó, de novo. O mercado sequer anda 2 vezes o risco. Então, é uma operação para mim que, galera, não faz a mínima diferença. Nem andou 2 para 1. Então, pensa só a pessoa que entra em um trade como esse. Mesmo que a pessoa fosse pegar uma entrada mais acima aqui, né, que eu chamo de entrada na vantagem, ainda assim não faria sentido. Então, eu uso uma sucessão de fatores para chegar ao denominador final. Vale a pena ou não? Eu avalio o tamanho do range que o mercado precisa se desenvolver, a quantidade de pontos de parada, se esse stop está muito desproporcional, e aí sim eu chego
se vale a pena ou não. E lá dentro da sala ao vivo, quem participa tem todas essas análises semanalmente. Então, mais uma vez, se você tem dificuldade, clica no link, porque você vai ver isso aqui ao vivo. Eu posto para vocês depois de já ter passado, gravado. Mas quem está lá dentro vê tudo se desenvolvendo ao vivo. Porque às vezes algumas pessoas falam, mas depois que passou é fácil. Mas enquanto a gente está lá na sala ao vivo, eu estou dando todas as coordenadas em relação à movimentação do preço. Fechou? No mais é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!